Existem várias histórias incríveis no mundo dos mangás, mas a verdade é que várias delas demoram pra engrenar e tudo bem. Quando a obra já é famosa ou bem avaliada, você insiste porque sabe que vai valer a pena lá na frente. Mas e quando o mangá não é tão conhecido? Como saber se você não tá só perdendo seu tempo? Nesse vídeo eu separei 3 mangás que fazem diferente. Histórias que te prendem no primeiro capítulo, seja pelo absurdo, pelo mistério ou pela forma como quebram sua expectativa logo de cara. Bom, então vamos pro primeiro da lista, Fire Punch. Imagina um cenário onde tudo tá congelado, onde a comida é escassa e o desespero faz as pessoas cruzarem limites que não deveriam cruzar. Nesse universo também existem pessoas com superpoderes. Uma dessas pessoas é a nossa protagonista, Agni. Agni tem o poder de se regenerar, e para garantir a sobrevivência da sua aldeia, ele tem uma solução intrigante. Ele corta seu próprio braço para ser usado como alimento. É um alto sacrifício que o garoto faz de bom grado, e apesar de ser de certa forma um tabu, é o que mantém as pessoas ali vivas. Querendo ou não, Agni consegue regenerar seu braço novamente depois. Dá pra ver que o garoto se importa muito com todos na aldeia, em especial com sua irmã Luna, de um jeito até um pouco estranho pra ser honesto, mas o que parece funcionar não dura muito. O conflito de verdade se inicia quando um grupo de militares visita a aldeia em busca de suprimentos. Ao procurar, eles encontram carne humana em todas as casas. Mas antes de entender completamente a situação, o líder deles, Doma, fica enojado por terem cometido canibalismo. Então, ele decide queimar tudo com seu poder. Doma tem o poder de criar chamas eternas, que nunca se apagam até o alvo ter sido completamente carbonizado. E como eu disse, ele queima tudo e todos da aldeia, inclusive Agni e Luna. Agni não morre. Ao invés disso, ele fica agonizando de dor, enquanto queima e se regenera constantemente, preso em um ciclo interminável de dor. Ele então percebe que consegue se concentrar para parar a regeneração, a ponto que poderia morrer e se livrar do sofrimento. Luna também tem o poder da regeneração, mas diferente do seu irmão, o dela é bem fraco. Com sua irmã à beira da morte, quando Agni já tinha aceitado o seu destino, Luna pede para ele viver. Nisso, um ódio profundo toma o nosso protagonista, indo contra sua ideia inicial, ele luta para sobreviver. No primeiro ano, ele apenas gritou de dor. No terceiro ano, ele conseguiu caminhar. No quinto ano, ele começou a se adaptar à dor. E depois de 8 anos, ele tomou um punho e jurou vingança. Essa é parte do primeiro capítulo de Fire Punch, o mangá do mesmo criador de Chainsaw Man. É uma mistura bizarra de tramas de super-humanos com história de vingança. Se você curte esse tipo de enredo, provavelmente Fire Punch vai ser uma boa aposta para você. O próximo da nossa lista, The Killer Inside. Eiji Urashima era só mais um estudante comum. O típico cara desesperado, doido pra arranjar uma namorada, como muitos protagonistas de mangá por aí. Mas um dia, ele acorda na cama com uma garota bonita e popular. Essa é Kyoka, a garota dos sonhos dele. E ela está ali dormindo ao seu lado como se fossem namorados. Na verdade, eles realmente estão namorando. Ela mesma relembra nosso protagonista de que ele pediu ela em namoro no dia anterior. O problema é que Eiji não lembra de nada. Não lembra de ter falado com ela e não lembra como chegou ali. A princípio, ele pensa que perdeu a memória porque ficou bêbado na noite anterior. Ao sair de casa, Eiji tromba com um homem do dobro do seu tamanho. E por incrível que pareça, esse homem é extremamente educado com ele, mostrando respeito e até medo. Logo depois disso, um amigo de Eiji aparece e relembra ele do que aconteceu. Eiji defendeu Kyoka e deu uma surra no homem. Foi após isso que Kira e a garota começaram a sair. É aí que fica interessante. Eiji pergunta quando foi essa briga, e seu amigo responde: 3 dias atrás. E então ele percebe, ele não tem memória alguma dos últimos 3 dias da própria vida. Já confuso o suficiente, Eiji se assusta com uma menina misteriosa que está observando ele. Após ela perceber ele todo sem jeito e assustado, ela apenas diz: que bom, é o Eiji normal. Mas o que ela quis dizer com Eiji normal? Enfim, a gente fica bastante confuso, mas continuando. Um pouco depois, Eiji e Kyoka estão voltando da aula e percebemos ao longo do capítulo que nosso protagonista esconde um segredo também, algo que ele tem receio de contar para Kyoka. Então, de forma repentina, um senhor aborda eles e solta a bomba. O pai de Eiji era um serial killer. Esse assassino era conhecido como LL. O homem aparentemente já conhecia Eiji, estava seguindo e fotografando ele há algum tempo. Eiji fica em choque, mas Kyoka defende ele, dizendo que ele não é igual ao seu pai. Ela inclusive diz que já sabia, mas que não ligava, afinal Eiji é diferente. Eiji chora de emoção ao ouvir isso. Será que ele encontrou a garota perfeita? Mas algumas coisas acontecem e eu não vou entrar tanto em detalhes, mas para fechar o capítulo nos é mostrada uma cena de crime bizarra, onde aconteceu um assassinato extremamente violento.
A detetive fica em choque e afirma com convicção: LL está de volta. The Killer Inside começa com um mistério simples, mas rapidamente mergulha em um monte de loucuras e perguntas. Por que Age perdeu a memória? Quem era LL? Quem cometeu aquele crime brutal? Será que Age está envolvido? Quem é a garota misteriosa? E Kyoka, será que ela é mesmo a garota perfeita ou tem mais por trás dessa relação deles? Enfim, esse é só o primeiro capítulo. Se você curte thrillers psicológicos, com reviravoltas pesadas, esse mangá vai te prender do início ao fim, sério. Só fica o aviso de que o mangá aborda temas pesados de forma explícita. Então se você é mais sensível a esse tipo de tema, talvez esse mangá não seja pra você. Jujika no Rokunin. Essa próxima história começa de uma forma um pouco clichê. Mas sério, acredite em mim quando eu digo que esse mangá é diferente. E a obra já mostra isso no primeiro capítulo. E fico o aviso aqui novamente de que esse mangá também aborda temas pesados e sensíveis, então não dá pra recomendar pra todo mundo. O mangá já começa mostrando nosso protagonista Shun, de apenas 12 anos, sofrendo bullying. 5 garotos da mesma idade o atormentam de forma cruel e violenta. Isso é algo que acontece já faz tempo. Eles até têm um apelido bem específico para Shun, Cobaia de Teste A. É interessante notar que a narrativa começa com pensamentos de Shun, classificando sua família como o bem e esses meninos como o mal. Um dos meninos, inclusive, tem um olhar bem peculiar. Esse é Kyo. As outras crianças definitivamente são cruéis e sádicas, pois sempre se divertem com o sofrimento de Shun. Mas olha essa cena. Kyo está estrangulando Shun com um olhar completamente frio, quase como se não estivesse sentindo nada. Avançando um pouco no capítulo, Shun encontra um alívio. Ele encontra um gatinho na rua. Ele corre para casa só para chamar o seu irmão mais novo, Kakeru. Então ele leva seu irmão até onde o gato está. O menino fica muito feliz e entusiasmado com o bichinho. E dá pra ver que a relação dos irmãos é muito boa. Infelizmente, eles sabem que não podem levar o gato para casa, então decidem cuidar do gato ali mesmo. Esse vai ser o segredo deles. Um pouco depois, vemos aqueles 5 garotos observando o Shun. Eles contam que pegaram um pobre bichinho e colocaram nas montanhas, onde existem animais selvagens que podem machucar o gato. Shun corre para tentar salvar o gatinho. Enquanto isso, os garotos perguntam para Kyo por que ele começou a fazer bullying com o Shun. Kyo calmamente explica que para ele, a coisa mais impressionante que alguém pode fazer é tirar a vida de uma pessoa. Mas ele explica: geralmente matar sempre tem uma razão, seja para ajudar alguém, por vingança, por causa de amor, sempre existe um motivo. Mas ele quer ser o primeiro a fazer isso sem uma justificativa, sem desejo e sem motivo. Dá pra ver que o menino é esquisito. Ele continua explicando, ele não sabe se tirar a vida de uma pessoa fraca de forma indireta seria arriscado. E é por isso que ele chama Shun de cobaia de teste A, que está testando o quão longe ele precisa ir para que Shun tire a própria vida. E por algum motivo bizarro, os garotos acham isso aí o máximo. Voltando pro Shun, ele está correndo na floresta procurando o gato. E então ele finalmente o encontra, mas o animal infelizmente já está sem vida. Shun fica extremamente triste e começa a chorar, sem entender como aqueles garotos podem ser tão cruéis. De repente, um homem aparece e, para nossa surpresa, esse é avô de Shun. Ele diz que aquele lugar não é bom pro garoto e fala que vai levá-lo para casa. Mas mano, olha o olhar desse cara. Enfim, já na casa de Shun, a mãe dele fica desesperada e dá uma bronca no garoto, pois ela já tinha dito para ele não se aproximar do avô. Os pais de Shun nunca contaram o motivo, o máximo que disseram foi que Shun ficaria com medo dele. Depois disso, o irmão mais novo de Shun vai até seu quarto, e percebendo que o irmão tá muito triste, ele vai lá e dá um abraço nele. Kakeru sempre soube que Shun estava tentando ser forte, escondendo seu sofrimento para não preocupar a família. Por causa desse ato, naquele dia, Shun finalmente contou para a família que sofria bullying. Shun não contou o nome dos garotos porque ele não estava interessado em punir eles, ele só queria se livrar daquela situação. A família foi extremamente compreensiva e agiram imediatamente. Shun foi transferido para outra escola e um mês se passou. Ele estava feliz e livre da crueldade dos garotos, mas um dia, andando na rua, Shun encontra eles novamente. Eles o capturam e colocam ele no telefone. Do outro lado do telefone está Kyo. Ele diz que fugir na metade do experimento é imperdoável, mas imperdoável mesmo é o que ele faz depois disso. Vemos que ele e um dos outros garotos estão em uma montanha observando uma estrada. Eles avistam o carro da família de Shun. Então, Kyo simplesmente empurra o garoto na frente do carro e ao tentar desviar, o carro cai da montanha. Os pais de Shun não resistem ao acidente, mas o irmão aparentemente está bem. Porém, Kyo vai até ele e com uma pedra, ele bate violentamente em Kakeru. Para finalizar, ele ainda coloca fogo no carro. Esse menino realmente não é normal. Um pouco depois, vimos que conseguiram salvar Kakeru. Porém, o menino está extremamente ferido e pode nunca mais acordar. Shun está devastado. Ele começa a se questionar se ele deveria continuar vivendo depois disso.
Mas esses pensamentos são interrompidos por uma pergunta. Seu tio pergunta se ele tem lugar pra ficar e oferece para que Shun fique na casa deles. Mas o garoto tem uma ideia melhor. Por algum motivo, ele quer ficar com o seu avô. Já na casa do seu avô, vimos que Shun está procurando o rifle. Ele encontra a arma, mas ele também acha uma outra coisa curiosa. Um quadro com uma foto do que parecem ser militares. Então, seu avô finalmente aparece e questiona o que o garoto pretende fazer com aquela arma. Nesse momento, borbulhando de raiva, Shun diz que com aquela arma ele poderia se vingar por sua família. O seu avô entende rápido, então quer dizer que não foi um acidente. Eles foram assassinados. O semblante no rosto de Shun está diferente. Ele diz que não quer que ninguém tire essa vingança dele. Mas então, seu avô começa calmamente a falar das falhas do plano de Shun. Ele diz que, se fosse ele usaria uma faca ou qualquer outra coisa ao invés daquela arma. Usando aquela arma, a polícia provavelmente pegaria Shun antes dele conseguir fazer qualquer coisa. Além disso, se Shun executasse o plano naquele momento, ele se sentiria culpado pelo resto da vida. Isso porque Shun atualmente não é um assassino. E o velho então faz um questionamento estranho. Se esse fosse o caso, qual seria a graça nisso? Continuando, ele explica que foi parte da Kitayama Corp, um serviço secreto japonês estabelecido na Segunda Guerra Mundial, e que durante o tempo dele lá, maneiras de assassinar pessoas foram enfiadas na cabeça dele. E por isso, ele deveria treinar Shun, para que ele conseguisse retribuir todo o sofrimento que aqueles garotos causaram nele. O mais interessante dessa cena é que Shun percebe que seu avô não está mentindo, pois ele tem os mesmos olhos de Kyo. Para finalizar o capítulo, temos um time skip de 4 anos. Nós então vemos Shun com um olhar diferente, e o mangá retoma aquele pensamento do início do capítulo. A família de Shun representa o bem, os meninos representam o mal, e Shun provavelmente está em algum lugar no meio disso. Então o mangá conclui: a vingança surge nas fronteiras entre o bem e o mal. Bom, é isso. Esses são os 3 mangás que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Se você tem mais recomendações de mangás interessantes com primeiros capítulos incríveis, deixa aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E é isso. Valeu.